Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, chegamos aqui à era da Panini Comics. E hoje eu vou falar de Paladinos Marvel número 1, que foi a primeira mensal, incluindo um mix de histórias, que publicou, deu sequência à fase do Hulk de Paul Jenkins, onde a Editora Abril estava publicando. E aqui o título da Panini, que quando começou a publicar Marvel e DC no Brasil, a Marvel a Panini começou com um dos títulos aqui que abrangia mix de histórias, Paladinos Marvel, e aqui Paladinos Marvel número 1. E eu quero ressaltar aqui que esse título da Panini, que inclusive eu tenho aqui conservado e tudo mais, a única coisa que se salva é a história do Justiceiro de Garth Ennis, que como sempre é algo que vale a pena ler e reler, tá? Obviamente, e a história do Hulk, porque a história do Capitão América eu nunca liguei tanto, mas vamos comentar aqui um pouco da história do Incrível Hulk. E aqui a história do Hulk, a Panini ela dá sequência ao que a Editora Abril estava publicando, com a fase do Paul Jenkins, arte de Ron Garney e arte final de Sal Buscema. Aqui começa um arco chamado Os Cães de Guerra, e esse arco, como eu já disse aqui, ele sequencia o arco anterior do Hulk, chamado Olhos de Serpente. Na verdade é uma história chamada Olhos de Serpente, que foi um arco em duas partes, aquele arco em duas partes que teve a estreia do escritor Paul Jenkins, onde ele aborda o lado psicológico do Hulk. E esse lado psicológico consiste em enfim, estabelecer que o Bruce Banner estava sendo vítima de uma doença degenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica, e para ele não partir para um estágio avançado da doença, ele acabou fazendo um pacto com as três personas dominantes dele: o Hulk Cinza, Senhor Tiratema, o Hulk Verde Selvagem e o Professor Hulk. Olha só, detalhe, Professor Hulk, que foi uma alcunha que o Peter David, na verdade o escritor Paul Jenkins estabeleceu a partir desse arco. Não foi uma alcunha que o Peter David estabeleceu. Na época lá, essa versão, nos olhos do Peter David, né, enfim, na visão do Peter David, na verdade, era chamada de Hulk mesclado ou Hulk fundido, que era a fusão das três personas dominantes: Hulk Cinza, Hulk Selvagem e Bruce Banner. E aqui o Paul Jenkins batiza essa versão de Professor Hulk, porque ele é praticamente um Bruce Banner, só que ele se comporta de forma distinta do próprio Bruce Banner Hulk, mas na verdade era uma versão que era o próprio Bruce Banner. Bom, e quando o Bruce Banner aqui, né, o Dr. Banner, ele é vítima dessa doença degenerativa, a gente vê ali que dentro da mente do Bruce Banner coexistia um mal absurdo, né, um mal totalmente implacável chamado de Hulk demoníaco, Devil Hulk. E esse Hulk demoníaco era praticamente um câncer que estava crescendo dentro da mente do Bruce Banner, que ele iria extinguir as personas dominantes do Bruce Banner, como por exemplo o Hulk Cinza Selvagem, o Hulk Verde Selvagem, até o Professor Hulk, para que esse demônio se fortalecesse o suficiente e passasse a controlar o corpo do Hulk Selvagem, ou seja, ou o corpo, né, ou o próprio Bruce Banner, para causar um caos no mundo. E para que isso não acontecesse, o Bruce ele fez um acordo, né, um acordo com essas... Não é pacto, eu falei errado aqui, um acordo com as três pessoas dominantes, né, do Bruce Banner, para que esse demônio não se manifestasse no plano material. Tá? Porque caso ele se manifestasse, caso esse demônio vir a se manifestar, isso significa que a doença degenerativa que atingiu, que vitimou o Bruce Banner, alcançou um estágio totalmente avançado e o Bruce Banner acabou morrendo, e esse demônio do subconsciente do Bruce Banner se fortaleceu o suficiente para tomar conta de tudo, e o Bruce Banner não pode impedir a manifestação dele, porque o Bruce Banner vai estar completamente morto. E obviamente aqui as três pessoas do Banner, que também combate esse demônio no interior do Bruce, não vai permitir que isso aconteça, desse demônio tomar controle do corpo do Bruce Banner e até causar o caos do plano material, tá? Bom, e aqui o Bruce, né, ele tá sofrendo de uma depressão profunda, onde ele visita o túmulo de sua mulher Beth, que o Peter David fez questão de matar, né? E aqui o Paul Jenkins, ele começa a sequenciar o conceito do Peter David, e a Beth havia sido mantida em estado criogênico, o corpo dela havia sido mantido em estado criogênico pelo General Ross,
estava escondendo a morte, né? Na verdade, o General Ross aqui ele dá uma sumida, mas depois volta no decorrer desse arco do Paul Jinx, os Cães de Guerra. Então, né, aí o Bruce Banner não sabe que o corpo da mulher dele estava sendo mantido em estado criogênico pelo General Ross, e aí ele passa a conviver com essa colega dele, né, uma neurocirurgiã, que é a doutora Angela Lipscomb, que tem, enfim, ela decidiu, né, aceitou ali a missão de tratar do Bruce Banner como uma espécie de favor que ele está fazendo para um velho amigo de faculdade. Que o Bruce e a Angela tiveram um caso amoroso ali, mas depois o Bruce deu o bolo nessa colega lá na época da faculdade e ela ficou meio ressentida com o Bruce. Mas no fundo ela gostava dele. Bom, aqui, né, o Bruce explica que o acordo que ele fez com as 3 personas dominantes dele, Hulk Cinza, Tirateima, Hulk Verde Selvagem e o Professor Hulk. E no arco anterior do Paul Jenkins, que marcou a estreia do Paul Jenkins, tivemos ali a introdução de um personagem que o Paul Jenkins, no arco anterior, né, que marcou a estreia desse escritor, ele estabelece como um personagem que estava ali relacionado com outros personagens da primeira história do Hulk, escrita por Stan Lee, com arte de Jack Kirby, em 1 de maio de 1962. Esse personagem, que o nome dele é General Ricker, um general meio caradão, assim. Ele estava presente no dia que o Bruce Banner foi atingido pela explosão da bomba gama e se tornou o Hulk. Enfim, esse personagem, o Paul Dix, ele cria uma continuidade retroativa, um retcon muito bem elaborado, que apresenta esse personagem que é o General Ricker, que a gente vai conhecer no decorrer dessas edições. E aqui nos Cães de Guerra a gente vê qual que é o objetivo desse general, que é praticamente capturar o Hulk, mandar os militares capturar o Hulk, ou quando o Hulk só queria ficar sozinho. Então o Bruce Banner ele deve deixar algumas das personas dele, né, as personalidades Hulk se manifestarem, porque faz parte do acordo que ele fez com elas. E nessa edição aqui, a personalidade do Hulk que se manifesta é o Hulk Verde Selvagem, que quer ser só deixado em paz, porque ele representa a criança interior do Bruce Banner, como o Paul Dix havia estabelecido no arco anterior, que marcou a estreia desse escritor. Bom, enfim, né, é uma história muito bem escrita, como eu disse aqui, ela toma muito tempo do vídeo, porque as pessoas precisam entender do que se trata a trama, o plot. Aí esse general, ele não mede esforços para tentar, né, que o Hulk caia nas mãos dele, para capturar o Hulk. E aqui temos a história que influenciou o filme do Hulk de 2003, dirigido pelo Ang Lee, né, influenciou o roteiro desse filme, onde o General Ricker ele transforma pitbulls e até mesmo poodles, né, cachorros poodles, cães, né, em mutantes gama. Enfim, né, uma espécie de cães Hulk, cães irradiados por gama. E muita gente na época lá acabou tirando sarro do filme de 2003. Olha, o Hulk enfrentando poodles, nossa, que eu não vejo nada de anormal aqui. É apenas o filme do Ang Lee se inspirando num conceito que o Paul Jenkins havia apresentado aqui na primeira parte do arco Os Cães de Guerra. Eu simplesmente não vejo nada de bizarro. Agora, é claro que se eu fosse criticar algo do filme de 2003, eu criticaria a CGI, a computação gráfica, onde o Hulk ficou parecendo o Shrek. Não ficou parecido o Hulk, faltou ali o lado monstrego, o lado monstruoso, que aqui na primeira parte desse arco, Os Cães de Guerra, a arte do Ron Garney, a arte final do Sal Buscema, as cores do Jason Wright, eles realmente reforçam para que o Hulk Selvagem se torne totalmente monstruoso e imenso. Mas aqui ele não quer lutar com ninguém, ele quer ser só deixado em paz, e infelizmente ele deve confrontar esses cães de guerra que são enviados, né, pela tropa do General Ricker, general que, como já disse aqui, a gente vai conhecer nas edições posteriores. E obviamente aqui, né, temos aqui, como é de praxe, na arte final do Sal Buscema, né, que ele reforça a arte do Ron Garney, uma belíssima transformação de Bruce Banner em Hulk, uma transformação grotesca, monstruosa, que obviamente o filme de 2003 o Ang Lee não apresentou. É por isso que aquele filme de 2003 é tosco, na parte nas mudanças do roteiro e também na parte da produção, né, computação gráfica e tudo mais. Aqui, esse quadrinho é realmente compensador, porque relendo até hoje, temos um grande reforço por parte da arte final do Sal Buscema,
das cores também, de tudo mais, e também a arte do Ron Garney também não deixa nada a desejar. Eu gosto muito dessa edição e até hoje eu releio essa abordagem psicológica, ó, o Hulk evitando esmagar os cães Gamba, ele esmaga alguns ali, né, para sobreviver. Mas aí depois, obviamente, quando o General Riker ele vê que os cães não conseguiram surtir nenhum efeito do Hulk, não conseguiram causar danos do Hulk, o Hulk reverte a forma do Bruce Banner, aí essa colega dele, a Angela Lipscomb, acaba abrigando, né, protegendo o Bruce Banner dos militares. Bom, será que dá para falar da próxima aqui? Vamos lá. Paladinos Marvel número 2. Deixando claro aqui que a história do Jusceiro tem roteiros do Garth Ennis e arte de Steve Dillon, tá? História memorável, o falecido Steve Dillon. Bom, aqui na próxima, né, Paladinos Marvel número 2, novamente aqui no mix, temos aqui o Hulk, né, do Paul Jenkins, tá? Ron Garney e Sal Buscema, que é a única coisa que se salva. Temos depois, enfim, não temos mais nada aqui. Na verdade, já não estavam se aproveitando muito bem o mix dessa edição da Paladinos Marvel, que já não tínhamos ali. Não, enfim, tem, né? A primeira história é o do Justiceiro aqui, o Poder e Responsabilidade. Garth Ennis e Steve Dillon. Vamos falar do Hulk aqui antes que o vídeo acabe. O Hulk aqui nessa edição, temos aqui o retorno do Hulk Cinza, que é o Joe Tiratema, que já havia sido apresentado no primeiro arco, escrito pelo Paul Jenkins, que marcou a estreia desse escritor, onde o Tiratema estava dominando o plano mental e impedindo que o Bruce Banner, que a mente do Bruce Banner se fraturasse completamente e o demônio no subconsciente acabaria assumindo o controle. O Tiratema foi o único ali que impediu isso. O Tiratema, o Hulk Cinza, ele domina o plano mental. Isso é muito interessante por parte do Paul Jenkins. Na verdade, como já disse nos vídeos anteriores, o Paul Jenkins ele sequencia o que o Peter David havia estabelecido no Senhor Tiratema, mas de uma forma muito mais adulta e muito mais complexa. Aqui temos o retorno do Tiratema e aqui temos cenas assim, memoráveis, onde o Tiratema, para extrair o que ele precisa do General Riker, não usando da força bruta, mas da malícia dele, ele faz ele faz com que o General Riker acaba se confessando, e nessa confissão do General Riker, as motivações, né, o porquê que ele está atrás do Hulk, o que ele pretende mesmo, causando a baixa de vários civis, né, para ter o Hulk nas mãos dele. O Sr. Tiratema ele acaba gravando e registrando isso, aí ele fala pro General Riker, você caiu na pegadinha do Tiratema. Temos também outra cena memorável, onde o Tiratema, o Hulk Cinza, acaba cantando a colega de faculdade do Bruce Banner, a neurocirurgiã Angela Lipscomb, aí ele acaba levando fora, ela fala assim, eu não saio com adolescentes, porque o Sr. Tiratema é a versão adolescente do Bruce Banner que foi estabelecido pelo Paul Jenkins, né, e pelas análises da colega do Bruce Banner, a neurocirurgiã, psicóloga também, psiquiatra, né, Angela Lipscomb, tá? Aqui, uma outra psiquiatra, quando até então tivemos ali apenas o Dr. Leonard Samson como psiquiatra particular do Bruce Banner. Outra história muito bem escrita pelo Paul Jenkins, é gratificante ver o Sal Buscema, né, na arte final do Sal Buscema, reforçando a arte do Ron Garney, ele desenhando o Hulk Cinza. Enfim, os diálogos também são muito bem apresentados, uma história muito boa, grandes sacadas por parte do Hulk Cinza. Enfim, a trama muito bem elaborada, muito bem construída, como já disse aqui, muito melhor do que o Peter David havia feito naquele run, né? Enfim, aquele run que demorou para se finalizar ali, né? O run exaustivo do Peter David. Bom, o vídeo já tomou muito tempo e amanhã eu continuo a falar, né? Eu faço dossiê, eu continuo a falar das histórias do Hulk publicadas no Brasil com a bola da vez, que é a Era Panini Comics, com o título Paladinos Marvel, a fase do Hulk de Paul Jenkins, Ron Garney e Sal Buscema. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.